toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Onde você está, louve o nome do Senhor. A esse nome que é incomparável, que é santo. Louve o Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Graça e paz, irmãos. Bom estarmos reunidos nesta hora para juntos estudar mais um tema
do Breve Catecismo, perguntas 91, 92 e 93, que tem como tema as Santas Ordenanças. As igrejas protestantes entendem que há somente 2 sacramentos no Novo Testamento: o batismo e a ceia do Senhor. Esses 2 são os únicos ordenados por Jesus Cristo e que devem ser administrados pela Igreja do Senhor. Antes de iniciar as perguntas com seus comentários, vamos orar ao nosso Deus. Queremos te render graças, Pai querido, pela oportunidade que temos de nos reunirmos através desse meio de comunicação e assim meditar, estudar um pouco mais na Tua Palavra. E queremos pedir, Senhor amado, que Tu uses de misericórdia conosco e Tu fales a cada coração que está nos ouvindo e nos vendo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A pergunta 92 é esta: o que é um sacramento? A resposta: um sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo, na qual, por sinais sensíveis, Cristo e as bênçãos do novo pacto são representados. Mateus capítulo 26, versos 26 a 28, Mateus capítulo 28, verso 19, selados e aplicados aos crentes. Romanos capítulo 4, verso 11. Para os reformadores, a administração correta dos sacramentos constitui-se em uma das marcas da verdadeira Igreja de Cristo, somado à pregação fiel das Escrituras Sagradas e ao exercício fiel da disciplina eclesiástica. Eles são sinais visíveis, ordenados por Cristo à sua Igreja, a fim de representar realidades espirituais, conforme escreveu Calvino. Uma ordenança é um sinal externo pelo qual o Senhor retrata e testifica a sua boa vontade para conosco, a fim de dar suporte à nossa débil fé. É uma expressão da graça de Deus, declarada por um sinal exterior. Eles constituem-se, portanto, os únicos sinais visíveis ordenados pelo Senhor Jesus no Novo Testamento. Neles, temos visivelmente representadas as realidades espirituais proclamadas nas Escrituras a respeito da purificação do pecador e da sua comunhão com o corpo de Cristo. Como afirmou Thomas Watson, a palavra é uma trombeta que proclama Cristo. O sacramento é um espelho que o representa. Entretanto, meus irmãos, no Antigo Testamento essas realidades já foram proclamadas por meio de sombras. Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. E também representadas visivelmente ao povo de Israel. Aqui é preciso lembrar que
cremos que o pacto da graça foi estabelecido tão logo o homem pecou, sendo administrado no Antigo Testamento por meio de sombras que apontavam para Cristo, a realidade vista no Novo Testamento. Sobre isso, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 27, parágrafo 5º, ensina que os sacramentos do Antigo Testamento, quanto às coisas espirituais por esses significadas e representadas, eram, em substância, os mesmos que os do Novo Testamento. 1 Coríntios 10, versos 1 ao 4. O primeiro deles, a circuncisão, foi ordenada por Deus a Abraão para marcar a inclusão das crianças no pacto que Deus tinha com o seu povo. Gênesis capítulo 17, versos 12 e 13. Deveriam ser circuncidadas todas as crianças nascidas no povo de Deus, bem como aqueles que estavam sob a autoridade do líder da família. Também aqueles que se convertiam à fé dos judeus e queriam participar da Páscoa deveriam receber o sinal do pacto. Êxodo capítulo 12, verso 48. O sinal do pacto era uma constante lembrança de que o Senhor exige obediência do seu povo, e esse ato apontava para a necessidade de purificação e de uma vida santa diante de Deus. Deuteronômio capítulo 10, versos 12 ao 16. O segundo sacramento do Antigo Testamento era a Páscoa. Ela foi ordenada pelo Senhor por ocasião da saída de Israel da escravidão do Egito. Deus iria derramar sua ira sobre o Egito, matando todos os primogênitos, mas faria distinção não matando os primogênitos do seu povo. Ele ordenou, então, que se tomasse um cordeiro, colocasse o seu sangue na verga das portas e o comessem assado. Quando o Senhor começasse a ferir o Egito, ele passaria as casas com sangue. Páscoa significa exatamente isso, passagem. E os israelitas deveriam celebrá-la todos os anos para lembrar que o Senhor os havia libertado do Egito e os livrado também da sua ira. O cordeiro foi morto em lugar dos filhos de Israel. Êxodo capítulo 12, versos 1 ao 28. Pergunta 93. Quais são os sacramentos do Novo Testamento? Resposta. Os sacramentos do Novo Testamento são o batismo, Mateus capítulo 28, verso 19, e a ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, verso 23. Eles representam a realidade daquilo que era apenas sombra no Antigo Testamento. Como ensina a Confissão de Fé, no capítulo 7, parágrafo 6, sobre o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, a substância, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado, são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos do batismo
e da ceia do Senhor. Por essas ordenanças, posto que poucas em número e administradas com mais simplicidade e menos glória externa, o pacto é manifestado com mais plenitude, evidência e eficácia espiritual. 2 Coríntios capítulo 3, versos 9 a 11. A todas as nações, aos judeus, bem como aos gentios. Pergunta 91. Como os sacramentos se tornam meios eficazes da salvação? Resposta. Os sacramentos tornam-se meios eficazes da salvação, não por alguma virtude que eles ou aqueles que os ministram tenham, mas somente pela bênção de Cristo e pela obra do seu Espírito naqueles que pela fé os recebem. 1 Pedro capítulo 3, verso 21, Atos capítulo 8, versos 13 e 23, e 1 Coríntios 3, 7, 6, 11 e 12, 13. A redação, conforme alguns eruditos apontam, deveria ser meios eficazes da graça, porque eles não são definitivamente meios de salvação. Por serem os sacramentos uma ordenança de Deus para o nosso benefício espiritual, eles não devem ser negligenciados. Isso é importante ser entendido, pois há alguns que têm negligenciado o batismo. Pessoas que até mesmo se dizem crer em Jesus, mas que preferem se abster do sacramento por causa de tradição religiosa da família, por exemplo. De igual modo, muitos cristãos têm negligenciado a ceia do Senhor, faltando aos cultos dominicais sem qualquer justificativa plausível. É certo dizer que nesse tempo de pandemia não podemos celebrar a ceia do Senhor de forma virtual. Queremos destacar que a ceia do Senhor é sempre presencial. Como escreveu James Berneman, na comunhão com a Igreja e no uso das suas ordenanças, há uma experiência com uma influência espiritual que o cristão não pode gozar quando está isolado. E por meio do ministério do sacramento e da ordenança, o poder da Igreja se torna útil de forma muito perceptível e evidente para a confirmação da fé, o crescimento da graça, o auxílio da santidade, o estabelecimento da obediência dos crentes. Por seu ministério dessa provisão espiritual feita por ordenança e sacramento para a ajuda e progresso dos seus membros, a Igreja torna-se um poder vivo para a alma dos crentes, extremamente poderoso e eficaz. E dia após dia, à medida que administra os sacramentos e através deles, como canais, comunica uma graça e uma influência que não provém dela mesma. Opera como o mais
poderoso instrumento para edificação do corpo de Cristo. Concluindo, irmãos, o sacramento, no pensamento bíblico reformado, significa sinal visível da graça invisível. Os elementos materiais do sacramento simbolizam ou representam a operação da graça interna realizada pelo Espírito Santo e por eles simbolizada, sinalizada e marcada memorativamente. A graça invisível de que os sacramentos são sinais visíveis é que fornece conteúdo significativo aos procedimentos rituais e aos elementos eucarísticos. Estes não têm poder ou eficácia em si mesmos. Os sacramentos, batismo e ceia, são sinais do novo pacto, ou da graça, firmado por Jesus Cristo com a Igreja, corpo dos eleitos. A autoridade e a eficácia dos sacramentos residem no seu instituidor, o Filho de Deus, e no poder da sua palavra. A expressão ordenança de Cristo qualifica, santifica, dignifica o sacramento e indica os propósitos finais do fato sacramental ordenado. Irmãos, as santas ordenanças, batismo e ceia do Senhor, foram dadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo para o benefício de sua igreja, de todos nós, membros do corpo de Cristo. Valorize-as e participe delas para a glória do nosso Senhor, meu e seu Senhor, do nosso Redentor, o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Que então a palavra de Deus, esse estudo, tenha falado ao seu coração e você seja cada vez mais um crente fiel, obediente, consagrado, dedicado ao Senhor. Jesus te abençoe. Minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a verdade declarada em amor. Essa é a palavra que selamos sobre nós, e a nuvem da presença e da glória de Deus nos cobrirá, envolverá, nos livrará do mal. Sempre em vitória, nos fazendo prosperar. Sempre em vitória, nos fazendo prosperar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a verdade declarada em amor. Essa é a palavra
servi-lo a todo momento. Que Deus dê uma semana de paz e de tranquilidade para todos nós e que a sua presença seja constante nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fiquem com Deus, na paz do Senhor. Estamos no final do estudo, momento da oração e da bênção do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Senhor amado, nós te agradecemos por este estudo que tivemos nesta noite, por tua palavra compartilhada. Que o Senhor continue falando ao nosso coração, dando-nos um restante de semana tranquila, abençoada por ti. Sustenta-nos dia após dia. E que logo, logo, Senhor, esta pandemia passe, tenhamos a vacina e voltemos, ó Deus, às nossas reuniões presenciais na vida da tua igreja. Suplicamos pelos lares dos nossos irmãos, pelo sustento dos nossos irmãos. Pedimos, ó Deus amado, pela família do mês, nosso irmão Adiel, sua esposa e seus filhos. Dirija, Senhor, os passos desta família querida, amada pelo Senhor e amada por todos nós. Cuida, Senhor amado, dos nossos irmãos enfermos, que em teu nome sejam curados. Consola, Senhor querido, pedimos as pessoas, os amigos, os irmãos enlutados. E permita, Senhor querido, que a tua palavra, a tua presença, prevaleça no nosso viver diário. Que o teu Santo Espírito nos sustente, nos guie, nos conforte, nos console, dia após dia. Sê, Senhor amado, com a tua igreja espalhada na face da terra. A tua igreja não parou e não tem parado nesses dias. A tua igreja tem seguido os teus ensinos e tem testemunhado do Senhor em meio a tudo isto que nos rodeia. Senhor, dá-nos forças, renova-nos e sustenta-nos. Perdoa os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, as consolações, o poder renovador, restaurador do Santo Espírito do Senhor sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.